festividade tinha ocorrido no meio do inverno, mas agora era junho, e a noite não estava muito escura. O garoto se levantou antes do alvorecer, pois ele não queria dormir. Era seu aniversário de 10 anos. Ele olhou pela janela e o mundo parecia quieto e expectante. Uma leve brisa, fresca e fragante, agitava as árvores vigilantes. Eis que o alvorecer chegou e, bem longe, ele ouviu a canção do alvorecer, dos pássaros começando, crescendo conforme vinha em sua direção, até que o dominou, preenchendo todo o lugar em torno da casa, e passou como uma onda de música para o oeste, enquanto o sol nascia acima da borda do mundo. Isso me lembra Féria, ele ouviu a si mesmo dizer, mas, em Féria, as pessoas cantam também. Então começou a cantar, alto e claro, em palavras estrangeiras que ele parecia conhecer de cor, e naquele momento a estrela caiu de sua boca, e ele a pegou com sua mão aberta. Ela era de prata brilhante agora, reluzindo à luz do sol, mas ela estremeceu e ergueu-se um pouco, como se estivesse a ponto de fugir dali. Sem pensar, ele bateu a mão em sua cabeça, e lá a estrela ficou no meio de sua testa, e ele a usou assim por muitos anos. Poucas pessoas na vila a notaram ali, embora ela não fosse invisível aos olhos atentos. Mas ela se tornou parte de seu rosto e geralmente não brilhava nem um pouco. Algo de sua luz passou para os olhos dele, e a sua voz, que tinha começado a mudar lindamente assim que a estrela lhe chegou, se tornava cada vez mais linda conforme ele crescia. As pessoas gostavam de ouvi-lo falar, mesmo que não fosse nada além de um bom dia. Ele se tornou bem conhecido em sua região, não apenas na sua própria vila, mas em várias outras ao redor, pela qualidade de seu trabalho. Seu pai era ferreiro e ele o seguiu em seu ofício e o aprimorou. Ferreirinho ele era chamado, enquanto seu pai ainda era vivo, e depois somente ferreiro, pois naquela época ele era o melhor ferreiro entre o extremo leste e a floresta do oeste, e ele podia fazer todo tipo de coisa com ferro em sua forja. A maior parte de seus trabalhos era, é claro, simples e útil, destinado às necessidades diárias. Ferramentas agrícolas, ferramentas de carpintaria, utensílios de cozinha, e potes e panelas, barras, parafusos, dobradiças, ganchos de panela, transfogueiros, ferraduras e coisas do tipo. Eles eram fortes e duradouros, mas também tinham seu encanto, sendo bem modelados em suas formas, bons de manusear e de olhar. Mas algumas coisas, quando tinha tempo, ele fazia pelo deleite. E elas eram belas, pois ele podia trabalhar o ferro em formas maravilhosas, que pareciam tão leves e delicadas como um raminho de folhas e flores, mas mantinham a rígida força do ferro, ou pareciam ainda mais fortes. Poucos conseguiam passar por um dos seus portões ou treliças que ele fazia, sem parar para admirar. Ninguém podia atravessar um deles uma vez que eram fechados. Ele cantava quando estava fazendo coisas desse tipo, e quando o ferreiro começava a cantar, aqueles que estavam próximos paravam o seu trabalho e iam até a forja para escutar. Isso era tudo que a maior parte das pessoas sabia sobre ele. Era satisfatório, de fato, e mais do que a maior parte dos homens e mulheres da vila conseguia, mesmo aqueles que eram habilidosos e trabalhadores. Mas havia mais para saber, pois Ferreiro se tornou familiarizado com Féria, e algumas regiões dela ele conhecia tão bem quanto qualquer mortal podia conhecer. No entanto, uma vez que muitos se tornaram como cavalheiro, ele falava sobre isso com poucas pessoas, além de sua esposa e seus filhos. Sua esposa era Lena, para quem ele dera a moeda de prata, e sua filha era Ninha, e seu filho era Edu Ferreirinha.
Deles não se podia manter segredo de forma alguma, pois às vezes viam a estrela brilhando em sua testa, quando ele voltava das longas caminhadas que fazia sozinho de vez em quando ao entardecer, ou quando retornava de uma viagem. De tempos em tempos, ele dava uma saída, às vezes caminhando, às vezes cavalgando, e geralmente se supunha que era trabalho, e às vezes era, e às vezes não era. De todo modo, não era para conseguir pedidos para trabalho, nem para comprar guça e cavão e outros suplementos. Embora ele tratasse de tais coisas com cuidado e soubesse como fazer render o pão de cada dia, conforme o ditado. Mas ele tinha negócios próprios em Féria, e era bem-vindo lá, pois a estrela brilhava em sua fronte e ele estava tão seguro quanto um mortal pode estar naquele perigoso lugar. Os males menores evitavam a estrela e dos males maiores ele estava protegido. Por isso, ele estava cheio de gratidão, pois logo se tornou sábio e entendeu que as maravilhas de Féria não podem ser abordadas sem perigo, e que muitos dos males não podem ser desafiados sem armas de poder demasiado grande para qualquer mortal empunhar. Ele permaneceu um aprendiz e explorador, não um guerreiro, e embora, com o tempo, pudesse ter forjado armas que em seu próprio mundo teriam tido poder suficiente para se tornar assunto de grandes contos e valer uma recompensa de rei, ele sabia que em Féria elas teriam sido de pouco valor. Então, entre todas as coisas que ele fez, não é lembrado que tenha forjado alguma espada, lança ou ponta de flecha. Em Féria, a princípio, ele caminhava pela maior parte em silêncio entre os povos menores e as criaturas mais gentis nas florestas e prados de belos vales, e pelas águas cristalinas nas quais, à noite, excêntricas estrelas brilhavam, e, ao alvorecer, fulgurantes picos de montanhas distantes eram espelhados. Em algumas de suas mais breves visitas, ele passava apenas olhando uma árvore ou flor, mas depois, em jornadas mais longas, ele tinha visto coisas tanto de beleza como de terror, que não podia lembrar claramente, nem relatar aos seus amigos, embora soubesse que elas moravam no fundo de seu coração. Mas algumas coisas ele não esquecia, e permaneciam em sua mente como maravilhas e mistérios que ele frequentemente recordava. Quando começou a andar longe, sem o guia, ele pensou que iria descobrir as fronteiras mais distantes da terra. Mas grandes montanhas se ergueram diante dele, e indo por longos caminhos ao redor delas, ele chegou, enfim, a uma costa solitária. Ele ficou à beira do mar da tempestade, sem vento, onde as ondas azuis com colinas cobertas de neve rolavam silenciosamente de luz para a longa costa, levando os navios brancos que retornavam de batalhas nas marchas escuras, das quais os homens nada sabem. Ele viu um grande navio lançar-se alto sobre a terra e as águas escorrerem de volta em espuma, sem nenhum som. Os marinheiros élficos eram altos e terríveis. As espadas deles brilhavam e suas lanças reluziam, e uma luz penetrante estava em seus olhos. De repente, eles ergueram suas vozes em uma canção de triunfo, e seu coração estremeceu de medo, e ele caiu de cara no chão, e eles passaram por cima dele e foram embora para as colinas ecoantes. Depois disso, ele não foi mais para aquela costa, acreditando que estivesse em um reino insular sitiado pelo mar, e voltou sua atenção em direção às montanhas, desejando ir ao coração do reino. Uma vez, nessas caminhadas, ele foi surpreendido por uma névoa cinza e vagueou perdido por muito tempo, até que a névoa revolveu-se para longe, e ele descobriu que estava em uma larga planície. Ao longe, havia uma grande colina de sombra, e daquela colina, que era a sua raiz, ele viu a árvore do rei brotando,
torre sobre torre, até o céu. E a sua luz era como o sol ao meio-dia, e dava de uma vez folhas, flores e frutos incontáveis, e nenhum era igual ao outro que crescia na árvore. Ele nunca mais viu aquela árvore, embora frequentemente procurasse por ela. Em uma determinada jornada, escalando as montanhas de fora, ele chegou a um vale profundo entre elas, e embaixo havia um lago, calmo e sereno, embora uma brisa agitasse as árvores que o cercavam. Naquele vale, a luz era como um pôr do sol vermelho, mas a luz surgia do lago, de um baixo penhasco que pendia sob as águas. Ele olhou para baixo e parecia que podia ver uma profundidade imensurável. E lá ele observou estranhas formas de chamas se curvando, ramificando e oscilando como grandes ervas daninhas em um vale marítimo, e criaturas ígneas iam e voltavam entre elas. Cheio de maravilhamento, ele desceu até a beira d'água e a experimentou com o pé. Mas não era água, era mais dura que a pedra e mais lisa que o vidro. Ele pisou nela e caiu fortemente, e um estrondo retumbante percorreu o lago e ecoou em sua margem. De uma só vez, a brisa acendeu a um vento voraz, rugindo como uma grande besta, e o varreu para o alto e o lançou à margem, e o levou até as encostas, girando e caindo como uma folha morta. Ele colocou os braços em volta do cálice de uma jovem bétula e se agarrou a ele, e o vento lutou ferozmente contra eles, tentando arrancá-lo fora. Mas a bétula foi derrubada ao solo pela rajada e encerrou-o em seus galhos. Quando por fim o vento passou, ele se levantou e viu que a bétula estava nua. Ela estava despojada de todas as folhas e chorava, e as lágrimas caíam de seus ramos como a chuva. Ele colocou a mão sobre sua casca branca, dizendo: Bendita seja a bétula. O que eu posso fazer? Como reparo ou agradeço? Ele sentiu a resposta da árvore passar por sua mão. Nada, disse ela. Vá embora. O vento está caçando você. Você não pertence a este lugar. Vá embora e nunca retorne. Conforme subia de volta para fora do vale, ele sentia as lágrimas da bétula escorrerem pelo rosto, e elas eram mais amargas em seus lábios. Seu coração ficou entristecido conforme prosseguiu em sua longa estrada, e por algum tempo não entrou em Feera de novo, mas ele não podia abandoná-la. E quando retornou, seu desejo era ainda mais forte de adentrar aquela terra.